Ok, senhores, vamos iniciar nas dicas do CC as equações de circunferência, ou estudo de circunferência, na nossa geometria analítica. Então, por definição, circunferência é o lugar geométrico dos pontos P de um plano que equidistam de um ponto C, que é o seu centro, desse mesmo plano. Essa distância fixa é chamada raio de circunferência. Então, todos os pontos em P estão equidistantes a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o C, e essa distância, senhores, denomina-se raio de circunferência. A equação da circunferência. Aplicando a distância do ponto P ao centro, distância entre pontos é dada, dois pontos, é dada pela raiz quadrada da diferença das abscissas desses dois pontos ao quadrado, mais a diferença das ordenadas também ao quadrado. Olha, gente, no nosso caso, a distância PC é o raio, fica a valer a raiz quadrada, diferença das abscissas dos dois pontos, que é o xp ou x menos o a, mais y menos o b ao quadrado. Quadrado da diferença das abscissas, mais o quadrado da diferença das ordenadas. Senhores, quadrando essa equação, ou em outras palavras, elevando os seus membros ao quadrado, eliminamos o radical e aqui ficamos com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. É considerada ou denominada a equação reduzida da circunferência. Para a gente determinar a equação reduzida de uma circunferência de centro 2 menos 3 e raio 4. Então, senhores, nesse caso, nosso A vem valendo 2, nosso B valendo menos 3 e o raio 4. Então, senhores, é só usar a equação generalizada. Ou seja, ficamos aqui com o nosso x menos o 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado. Senhores, ajeitando esses quadrados, no caso aqui só esse, né? Ficamos com x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, 16. Essa é a nossa equação reduzida de centro 2 menos 3 e raio 4. Determina a equação reduzida de circunferência de centro, na origem, raio, raiz quadrada 5. Novamente, gente, temos aí o nosso A e B valendo 0 e o raio valendo raiz quadrada 5. Usando, novamente, aí a equação reduzida generalizada, ficamos com, resolvendo esses quadrados, ó, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, igual raiz quadrada 5 ao quadrado é 5. É uma característica, gente, da equação circunferência de centro na origem. Fica a soma dos quadrados igual a um referido raio. Representar no plano cartesiano os lugares geométricos cuja equação é representada por x quadrado mais y quadrado igual a 9. Senhores, nós temos que chegar ao lugar geométrico no caso dessa circunferência. Ou seja, o centro dessa circunferência é só você comparar, né, a equação com a generalizada, aqui ficamos então com os valores de A valendo 0 e os do B também valendo 0. Ou seja, o centro é a origem. O raio, tomamos o raio generalizado, r ao quadrado, igualamos a 9. A extração dessa raiz quadrada só satisfaz a positiva, devido às condições de módulo, e o raio aqui então valendo 3. Para representarmos o lugar geométrico, precisamos do plano cartesiano. Ora, vamos usar o seu centro, ou seja, o centro da circunferência que é a origem, e o raio valendo 3. Então, senhores, vamos traçar aqui uma circunferência em que passa pelos pontos em termos de x, abscissa 3 e menos 3, ordenadas em termos de interseção com o eixo y, 3 e menos 3. Então, aqui é a figura, ou seja, o lugar geométrico dessa circunferência. Outro exemplo, representar no plano cartesiano o lugar geométrico cuja equação é representada por essa equação e pedido seu ponto de ordenada máximo. Então, senhores, mais uma vez, a equação dada, pedido o lugar geométrico. Vamos determinar o seu centro. Então, novamente, comparando com a equação generalizada,
ficamos aqui com menos A valendo menos 1, ou seja, o A é 1, menos B valendo 2, no caso o B é menos 2, centro 1 menos 2. E o nosso raio ao quadrado igual a 4. Então, raiz quadrada 4, pegando a positiva, no caso apenas 2. Novamente, recorrendo aqui ao plano cartesiano, usando o posicionamento do C, né? Centro, um ponto quarto quadrante de abscissa 1, ordenada menos 2. Traçando a equação de circunferência de raio 2, aqui a temos, né? Centro 2, 1 menos 2 e raio 2. Então, senhores, o ponto de ordenada máxima é o ponto que possui a abscissa 1, ou seja, a maior ordenada que esta circunferência assume nesse plano. Então, senhores, o ponto máximo é o ponto 1, 0, ou seja, de ordenada máxima. Vamos à equação geral de circunferência. Partimos da reduzida. Desenvolvendo essa equação reduzida, desenvolvendo seus quadrados, ficamos com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também, né, senhores? Y menos B ao quadrado, y quadrado menos 2by mais b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Trazendo o raio a segundo membro e colocado os termos em ordem decrescente de variável, fica-se a equação geral, x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Determinar a equação geral da circunferência de centro 2 menos 3 e raio 4. Bem, senhores, para chegarmos à geral, passamos primeiro pela reduzida, substituindo aqui respectivamente o A por 2 e o B por menos 3, ficamos a depender desses dois quadrados igual ao raio ao quadrado, que é o 4. Bom, desenvolvendo esses quadrados, gente, ficamos com a equação a valer x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0. Então, o cuidado que você deve tomar é com essa sinalização e lembrar-se que é o quadrado de uma diferença de dois termos e o quadrado da soma de dois termos, trazendo esse raio ao quadrado para o primeiro membro e operando os termos semelhantes. Bem, senhores, deixamos isso aqui para os senhores conferirem. Temos, então, praticamente já feito, né, determinar a equação reduzida e a geral da circunferência de centro 1 menos 5 e raio 2. Então, substituindo, gente, novamente aí na equação reduzida, ó, generalizada, ficamos, então, operando esses sinais, chegamos, então, à equação reduzida. Mais uma vez, para você chegar à equação geral, opera os quadrados, cuidado com o sinalzinho, né? Traz o raio a primeiro membro, e aí, então, operando os termos semelhantes e colocados em ordem decrescente de variável, né? X ao quadrado e y ao quadrado primeiro, arrumando esses termos independentes, ficamos, então, com a equação geral dessa equação, a ser x quadrado mais y quadrado mais 2x menos 10y mais 22 igual a 0. Bem, gente, para você determinar o centro e o raio de uma circunferência na equação geral, então, como você procede? Primeira observação que você deve tomar é que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais a 1. E não deve existir nessa circunferência o termo xy, como é o nosso caso. Bem, para você chegar, então, é só você comparar, né? Ou seja, tomar o menos 2a igual ao menos 6, você mata a abscissa. Para determinar a ordenada, você vai tomar aqui o menos 2b igual ao coeficiente do y. Primeiro grau, chega ao b. Então, aqui nós temos o centro 3 menos 1. Para você chegar ao raio, toma o termo independente a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado e iguala, no caso, a menos 6. Substituindo os valores do a e do b, essa expressão, você chega, então, ao raio a mais ou menos 4, só interessa o positivo. Então, senhores, o centro dessa circunferência é o 3 menos 1 e o raio é 4. Para você também, outra maneira de você determinar o centro e o raio,
No caso, é só você tomar o coeficiente do x dividido por menos 2, ó, dá 3. E o coeficiente do y também por menos 2. Você mentalmente executa. Agora o raio você tem que calcular usando a expressão a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado igual ao termo da equação, independente da equação. Deixamos então esses aqui para os senhores conferirem, gente. Não deixe de resolver. E no mais, senhores, valeu, um abraço, até a próxima.